Rapaziada, vamos ver aqui agora o iceberg dos mitos e lendas da música. Mais um daqueles vídeos sobre música que eu vou ficar nerdando aqui com vocês. E a rapaziada aí vai ficar... Meu Deus, o Raposito é muito nerd. E é isso, link do vídeo original tá na descrição e vamos curtir aí. Lugar para comprar jogo barato é na 2Game. E é claro, você pode usar o cupom Raposito10 para ter ainda mais desconto. Link na descrição. Será que esse vai ser bizarro, mano? É do semideus, o brabo. No último vídeo de iceberg do canal, nós exploramos diversos mitos e lendas dos desenhos, e desta vez nós conheceremos a fundo os mitos e lendas do mundo da música, abordando histórias envolvendo artistas e seus trabalhos no geral. Então, sabendo disso, vamos direto explorar o iceberg dos mitos e lendas da música. Ai, meu Deus! Ai, é bizarro! É bizarro! Aí sim, hein? Vamos ver o que vai ter. Será que vai ter a história do Mayhem? Será que vai ter a história da banda Silencer? Só a rapaziada do Black Metal manja dessas histórias. Tem a parada do intervalo musical, que é o intervalo do demônio, que era o trítono. Que dizia que a igreja católica tinha proibido de tocar o intervalo do trítono na música. Se você botasse qualquer música com intervalo do trítono, você era, ó... Lau. Já era. Tem várias histórias assim, mano. Vamos ver o que tem aqui. Ozzy comeu a cabeça do morcego. Só coisa assim. Camada 1. Parada tranquila. O Clube dos 27. Este é um termo que engloba diversos músicos que morreram exatamente aos 27 anos de idade. Nessa infame lista, há músicos como Kurt Cobain, Janis Joplin, a Amy Winehouse e o Jimi Hendrix, por exemplo. Sendo só lenda, tá? Só os fodões. Do que são 7 músicos de grande expressividade e influência que faleceram muito jovens aos 27 anos. Contudo, existem muito mais do que 7 músicos que morreram com essa idade. E Raposito tá nesse grupo? Se eu morrer até 14 de junho, eu tô. Existem até alguns artistas brasileiros que podem ser encaixados nessa lista, como o primeiro músico que se sabe que morreu com essa idade, sendo o maestro brasileiro Alexandre Levy. Porém, o que fez o número... fui eu! Porra, reencarnação, mano. Olha lá, tem gente que não acredita em reencarnação. É eu. Porém, o que fez o número 27 ser infame é, na verdade, a fama e a influência das grandes figuras que morreram com essa idade, além de ser uma idade onde a pessoa ainda é considerada jovem. Mas este número está longe de ser a idade onde mais músicos morrem, sendo que o número de músicos que morreram aos 27 anos representa apenas 0,85%. Caralho, fizeram essa... Porra, levantaram esses dados só pra saber se era real, se era falaram? De todos os músicos falecidos que foram considerados nesse estudo, que foi promovido pela Universidade de Sydney. E segundo o resultado desse estudo, a verdade é que a idade em que os músicos mais morrem é com 56 anos, representando um pouco mais de 2% dos casos. Paul está morto. Essa é uma popular lenda urbana que afirma que o ex-Beatle Paul McCartney... É a mesma teoria da Avril Lavigne, só que essa dos Beatles do Paul McCartney é mais famosa. Falam que ele morreu e foi substituído. Falaram que ele morreu num acidente de carro, uma parada assim. E de que os Beatles tinham botado várias dicas nos álbuns de que o Paul tinha sido substituído. McCartney morreu em 9 de novembro de 1966 em um acidente de carro. E ele foi substituído por um sósia. A lenda surgiu em 1967 e ganhou forças no início dos anos 70. Quem acreditava na teoria dizia que a morte de Paul foi sugerida em várias músicas da banda. Então, aí ó, a diferença do rosto, mano. É substituído, com certeza. E também nas capas dos álbuns, como na parte de trás do Sgt. Ah lá, o Paul é o único que tá de costas, tá vendo? Ah lá, ó. É óbvio que isso aconteceu, mano. Sgt. Peppers, que mostra Paul como o único membro que está de costas na foto. Este rumor tem uma grande sustentação. Ah lá, ele ficou shed do nada, mano. Ah lá. Acho que o Paul McCartney nem fez milling, ou ele tomou bomba, hein. Já que Paul realmente sofreu um acidente de carro naquele dia. Mas tirou foto de coisa igual morreu. Ele saiu do incidente sem qualquer ferimento grave. E ao passar dos anos, essa ideia veio perdendo forças e se tornando uma espécie de piada com até o próprio Paul
McCartney, fazendo algumas referências à teoria em alguns dos seus trabalhos mais recentes. Michael Jackson trabalhou na trilha sonora de Sonic 3. Que? Eu nunca vi essa história na minha vida, sério? Existe um rumor em que dizia que o Michael havia composto músicas para o jogo Sonic 3, lançado em 1994. Da onde tiraram isso? Eu nunca tinha visto isso. Até junho de 2022 não havia confirmação desse fato, apenas especulações. Porém, foi nessa data que o criador do personagem, o Yuji Naka, confirmou, meio que sem querer pelo Twitter, que realmente o Michael Jackson tinha envolvimento na produção da trilha sonora do jogo. Caralho, que foda, eu não fazia ideia. Tudo não se Michael Jackson era autista? Porque, mano, você encostou em Sonic e automaticamente você tem que ser autista. A fanbase só tem autistas. sabe exatamente por que Olha o Michael Jackson aqui jogando Sonic com... A trilha sonora desse jogo é muito foda. a SEGA não acreditou o Michael pelas músicas, mas há a teoria de que foi para não associar o jogo ao cantor, já que durante o lançamento dele, o Michael estava enfrentando diversas alegações de abusos de menores. Ah, foi por isso, caralho. Mas também existe o rumor que ele não gostou de como as músicas saíam no console. Mensagens satânicas nos discos da Xuxa. Ah, esse daí é muito famoso. Essa é uma popular lenda aqui no Brasil. Se trata de uma lenda urbana que diz que... Ah, mano, esse bagulho da Xuxa, ela apareceu esses dias, no Altas Horas, usando um brinco, que era vários 666. Porque ela vai lançar um disco novo, né? Alguma parada assim. E aí ela já foi com um brinco assim pro programa, tipo, porra, ela tá fazendo de propósito pra galera falar, com certeza. É o marketing mais barato do mundo. E a rapaziada na internet já tá toda falando que ela renovou o pacto com Satanás. E tava tendo alguma polêmica de que o álbum dela, ela tava sensual na capa do álbum. Vou até ver aqui no Google. Essa aqui é a capa, ó. Estavam reclamando porque tava aparecendo muito, tá ligado? E é disco de criança e tal, não sei o quê. A única coisa que eu fiquei em choque é a quantidade de Photoshop. Porra, rejuvenesceram a Xuxa uns 30 anos, né? Tipo, botaram aquele rancid de gráfico do PCS-X2. Aí estavam reclamando disso, que a foto era sensual e tal. E aí ela já apareceu com os brincos do 666, do Satanás, né? Ela faz de propósito, né? É otário é quem ainda fica falando. Ela fez isso daqui de sacanagem, velho. Eu tenho certeza que ela fez isso daqui de sacanagem. Pra rapaziada comentar mesmo na internet. A rapaziada é toda boba, a rapaziada cai no bait. Que se você girar o disco da Xuxa ao contrário, era possível, supostamente, ouvir mensagens satânicas. Mas apesar desse caso em específico ser só um rumor, realmente existem discos que podem ser ouvidas mensagens ocultas quando a música ou o áudio é ouvido de trás pra frente. Ih, mano, tem um monte de vídeo no YouTube, ainda mais vídeo antigo, que pega a música da Xuxa, bota ao contrário e fica tentando legendar tudo. Mas é daquelas paradas do Pânico na TV, que tentava legendar em português música em inglês. Aí tinha o sangue, sangue, sangue. Muito podre. Alô, diabo. Não, tinha... a parada do Alô, diabo era clássica, né? Tinha várias paradas assim. É muito podre, mano. Mano, tinha muito isso nos anos 2000. Tocando a música do Requiem for a Dream. Vejam que a Xuxa cantou ao contrário nessa música. Vou botar um trecho pra vocês ouvirem na música. Sei lá qual é o nome da música. Aí botava ao contrário e fica sangue, não sei o que, morte, demônio, invocação do mal, essas coisas. E se pegar pra ouvir, nem parecia tanto assim. Pior de tudo que no período militar aí do Brasil, ficou uma parada comum, essa parada de mensagem subliminar nas músicas, né? Inclusive, a rapaziada lá do regime militar tinha muito uma pira de ficar girando os discos ao contrário pra tentar procurar essa mensagem subliminar, né? Teve uma... Acho que foi... Não lembro se foi um Engenheiros do Havaí, mas tem música... Eu acho que é do Engenheiros. Engenheiros do Havaí que realmente tem mensagem escondida se você virar ao contrário. Que era uma parada de tipo assim... Por que você tá virando o disco ao contrário? O que você tá procurando? Umas paradas assim, tá ligado? Técnica essa conhecida como backmasking. Mas já nos casos do disco da Xuxa, não foi colocado nenhuma mensagem intencional utilizando desse método. E se caso você ouvir as músicas dela ao contrário, você só vai ouvir ela cantando de trás pra frente, que obviamente não vai soar como algo normal. Então a Xuxa... Esse bagulho do filme da Xuxa é meio complicado, tô ligado. Bem-vindo à Calvosfera, Xuxa. É a rainha da Calvosfera.
Dark Side of the Rainbow. Este é um efeito que ocorre ao tocar o álbum Dark Side of the Moon do Pink Floyd junto do filme O Mágico de Oz de 1939. Quantas Caraca, específico. vezes eu já mencionei esse filme nesse canal, Jesus? Já que é possível notar que as duas obras têm uma espécie de sincronia, seja por parte das letras da música junto do que está acontecendo no filme, ou mesmo a melodia que se encaixa perfeitamente com certas cenas do filme. Se acredita que sério? o efeito é conhecido pelos fãs do Pink Floyd desde meados de 1994. Porém, apesar de Cara, quem que teve a ideia de juntar os dois? Como descobriram isso? parecer intencional, na verdade, os membros insistem que tudo foi uma grande coincidência. Caraca. Fato que foi repetido à exaustão em várias entrevistas e conversas com fãs. Doideira, mano. Camada 2. Pô, já fomos pra camada 2 e a gente não falou das costelas do Marilyn Manson que ele tirou pra se chupar. A gente não falou do 50 Cent sobrevivendo a 50 tiros e por isso que o nome dele é 50 Cent. O que? A gente não falou do Michael Jackson encontrado vivo em terreiro de Macumba no Paraná. A gente não falou do Ozzy comendo a cabeça do morcego. Pô, tá faltando umas paradas aí. É da Bahia? Sei lá, eu inventei Paraná e foda-se. Do 50 Cent eu só inventei do nada. Carnival of Light, provavelmente a música perdida mais procurada de todos os tempos. Carnival of Light foi uma música gravada pelos Beatles em 1967 para um evento chamado The Million Volt Light and Sound Rave. A música é descrita como bastante experimental, com mais de 13 minutos de duração. E Cruz credo. Por que o povo quer ouvir isso? apesar dela ter sido gravada, a música nunca foi lançada, tanto de forma oficial quanto através de cópias piratas. Contudo, o Paul McCartney já tentou algumas vezes disponibilizar a música, mas foi impedido pelos outros membros da banda, principalmente o George Harrison, que achava a música muito vanguardista, o que é bem irônico. Porra! Ah, vai se fuder, cara. Briga de hippie é uma merda. Ah, é porque é vanguardista, não cai. Que lance. Cala a boca, mano. Vindo da banda que boca. lançou Revolution 9, que é literalmente uma das gravações mais experimentais da história do rock. É, porra. A última vez que A música deve ser ruim pra caralho, isso sim. Paul mencionou querer disponibilizar a música foi entre 2008 a 2009, quando ele disse que precisava da autorização das viúvas dos membros já falecidos e do Ringo Starr. Porém, Olha como é foda essa porra de direito autoral, né, mano? Olha o trampo. até hoje, por algum motivo, a música ainda não foi lançada. Mas apesar disso, existem muitos vídeos falsos que afirmam ser a música, quando na verdade são criações de fãs ou trabalhos de outros artistas rotulados indevidamente. O significado de Hotel California. Hotel California É um hotel que fica na Califórnia. é sem dúvidas um dos maiores hits da história do rock e indiscutivelmente a música mais conhecida da banda Eagle, lançada em 1977. Existe um grande mistério acerca do significado da letra da música, sendo que existem diversas interpretações sobre ela. Alguns dizem que ela tinha ligações com o diabo, ou até que o lugar citado na música seria uma referência a um hospital psiquiátrico. Só que a Mano. interpretação mais aceita é que, na verdade, a música apresenta o lado sombrio do sonho americano, além de criticar os excessos e as tentações da vida. Cara, eu nunca parei pra prestar atenção nessa letra, mano. Mas ainda há uma ligação feita recentemente ao fenômeno das backrooms, onde Ah, não. Vamos começar com isso de novo. Todo iceberg vai ter essas porra, não. pessoas relacionam a música a essa história da internet. O bystander. Aqui em Hotel California é descrito um lugar que parece estar à parte da nossa realidade, Ah, que para, quando mano. você entra, você não consegue mais sair. Mas é claro Você me deu virou Chuck Seal. que os membros da banda não pensaram nas backrooms quando escreveram a música, É claro, né, caralho? Não existia essa porra ainda. já que o conceito não existia na época, né? Ah, mano, tem que acabar com o Reddit, mano. Os gordão do Reddit que inventam essas histórias, mano. A língua de vaca do Gene Simmons. Esta é uma lenda que dizia que o baixista e o vocalista do Kiss, o Gene Simmons, teria cirurgicamente costurado uma língua de vaca na sua
Não, mano, isso até a genética bizarra mesmo. Própria língua. E isso responderia o motivo da sua língua ser tão grande. Língua de vaca é foda, não, é genética. Porém, obviamente, isso não aconteceu, já que a língua da vaca é muito larga, o que impossibilita colocar dentro de uma boca de um ser humano. No final das contas, ele só tem uma língua um pouco maior do que a média mesmo. Só foi a genética a favor do homem mesmo. A música da Janet Jackson que quebrava computadores. Existe a história que a música... Ah, isso daí é um clássico, pô. Por causa da frequência que a música foi gravada, uma parada assim. Ela estragava a caixa de som dos PC, uma merda. Não lembro direito qual é a parada, mas tinha um negócio assim. Eu já vi essa história. The Rhythm Nation, da cantora Janet Jackson, tem a capacidade de quebrar certos modelos de notebooks. Não só o que está tocando a música, mas até grande parte dos aparelhos que estiverem por perto. E por incrível que pareça, isso é tecnicamente verdade, já que a música possui uma frequência que tem a capacidade de travar o disco rígido de certos aparelhos, de acordo com os engenheiros da Microsoft. Porém, aparentemente, os aparelhos que foram danificados eram bem específicos, sendo poucos modelos de notebooks feitos em 2005. Então eu acho que você pode ouvir a música tranquilamente, o que é... Não, você pode ouvir uns modelos de notebook de 2005. É bem provável que a sua máquina seja uma dessas afetadas. Talvez quase impossível, para falar a verdade. O Círculo Negro da Noruega. Este tópico se refere aos lá, ó. Já chegamos neles. Nos garoto problema. Acontecimentos bizarros que ocorreram dentro dos primeiros anos da misteriosa cena do black metal da Noruega, que viram ao mesmo tempo as bandas mais influentes do gênero e as histórias mais bizarras que envolvem música de alguma forma. Isso aconteceu principalmente com a banda Mayhem, que tem... mano, vai falar do álbum, né? Que tem a cabeça do maluco todo estourado. Seu elenco, algumas personalidades bem únicas, na falta de uma palavra melhor. Uma das histórias mais mórbidas acerca do Mayhem envolve o seu vocalista chamado Death, que era um cara que, como o nome já entrega, tinha uma obsessão doentia com o conceito da morte. Obsessão essa que lentamente destruiu a sua cabeça, fazendo com que em 1991 literalmente destruiu a cabeça dele. Ele tirasse a sua própria vida com um tiro de espingarda. O seu corpo foi achado por um colega de Mayhem, conhecido como Euronymous, que ao invés de chamar a polícia ou a ambulância, foi até uma loja, comprou uma câmera para tirar uma foto do corpo de Dead, que na moral, mano. Posteriormente foi transformado na capa de um dos álbuns do Mayhem. Só tinha doido nesse lugar. E o Euronymous também teve o seu fim. Porém, não por causa dele mesmo, e sim por uma outra figura bem infame nesse círculo. Sendo, é claro, o Varg Vigenis, o fundador e único membro da banda Burzum, que no início de 1993 tinha alguns assuntos mal resolvidos com Euronymous, que o fez o esfaquear 23 vezes, o matando. Porém... Olha essa porra, mano. Os caras faziam parte de uma banda, mas todo mundo se odiava nessa porra, velho. Esse incidente ainda é um pouco nebuloso, já que Vigenis... basicamente como se fossem os malucos de grupo de Discord montassem uma banda, cara. Apesar da violenta forma como ele lidou com a situação, alegou legítima defesa. Porém, de qualquer forma, ele foi preso pelo crime e foi sentenciado a 21 anos de prisão, o que foi agravado pela sua prática de queimar igrejas, algo que se tornou recorrente na Noruega entre 1992 a 1996, onde esses ataques eram organizados por integrantes da cena do black metal local. Varg foi solto em 2009 e hoje vive na França com a sua família, tendo mudado seu nome legalmente para Louis Cachet, sendo o único grande personagem dessa odisseia bizarra ainda vivo. E mesmo após tudo isso, ele ainda causa muita polêmica na internet. Ele é racistaço, não é? Por suas opiniões, digamos, impróprias, já que ele meio que simpatizou por algum momento com aquele movimento que aconteceu na Alemanha nos anos 40. O cara é racistaço. Se é que você me entende. Eu lembro que a rapaziada já fez até vampetaço nele no Twitter. Ele falou alguma merda do Brasil. E aí, mano, a galera se juntou pra fazer o inferno na rede social dele. E existe até um filme que foi feito baseado em todo esse caso, chamado Lodge of Chaos, lançado em 2018. Pesado. Camada 3. Cadê as costelas do Marilyn Manson, cara? Cadê o morcego que o Ozzy comeu, velho? Pô, essas histórias não podem morrer, mano.
Robert Johnson fez um pacto com o diabo. Robert Johnson foi um músico de blues norte-americano que é considerado essa história um dos famosa. maiores guitarristas de todos os tempos. Porém, praticamente toda a sua vida é envolta em Depois de assistir esse vídeo, mano, acaba conhece todos os casos. Não, mano, é porque eu sou doente mesmo, eu uso a internet desde muito tempo. E esse tipo de tópico aqui era, moleque, internet anos 2000 era só isso, cara. Era só essas histórias. mistério. Nem mesmo a data do seu nascimento é conhecida. Mas o que mais chama a atenção na sua história é uma lenda urbana que diz que as suas habilidades musicais são oriundas de um pacto com o diabo. Ele fez esse pacto com o objetivo de se tornar o melhor músico do mundo. Existem muitas evidências para essa teoria, como várias das suas músicas terem como nome referências ao demônio, principalmente a sua mais conhecida, chamada Me and the Devil Blues, além do seu comportamento durante as suas apresentações ao vivo, já que testemunhas diziam que ele parecia estar possuído enquanto tocava. Ele gravou ao longo da Vai ver, ele só era maluco. Isso daqui era o marketing dele. sua vida apenas 29 músicas, porém ele deixou várias outras composições que não foram gravadas por ele. A teoria diz que ele não gravou essas músicas por ter se rebelado contra o demônio, e até a sua morte contribuiu para a teoria, Essa foto já é real, que mano. ele é um dos membros do Clube dos 27, que eu mencionei no início do vídeo, já que ele também Ou seja, todo mundo que morreu aos 27 fez pacto, hein, gente? morreu aos 27 anos. Everyday Chemistry. Este é o nome de um suposto álbum dos Beatles que teria vindo de uma dimensão alternativa Eu adoro essa história, mano. onde a banda não tinha se separado. Segundo a história, a pessoa que encontrou essa gravação é um homem chamado James Richards, que Ele encontrou essa gravação nas backgrounds. teria conhecido um Fonte, Reddit. viajante interdimensional que o entregou a gravação como prova que ele teria vindo de um 7 anos. universo alternativo. Porém, na verdade, a gravação Moleque, olha essa porra dessa imagem toda podre, velho. não passa de remixes das músicas da banda, mas Porra, moleque, esse John Lennon gordão, foda-se. apesar de saber disso, o autor desse remix é completamente desconhecido, já que acreditam que esse tal de James Richards nunca existiu. Não me diga. Kanye Quest 3030. Este é um jogo feito no RPG Maker, lançado em 2013, que conta a história do Kanye West viajando no tempo para o ano de 3030, encontrando uma sociedade distópica onde ele tem que enfrentar clones de outros rappers. Na superfície, Por que está no iceberg? Por que está no iceberg? parece apenas um jogo de zoeira. Porém, por muito tempo, as pessoas nem sequer suspeitavam que existia um segredo bizarro nele, já que em 2015 descobriram que o jogo estava relacionado a um culto chamado Ascensionismo, que seria uma espécie de religião que tem as suas crenças voltadas à ideia de reencarnação, e estaria recrutando pessoas através do jogo, que seria Recrutando gente pra uma seita através de um jogo de RPG Maker? Eu acho que não foi uma estratégia muito boa, não, cara. Eu acho que, assim, distribuir panfleto na rua é mais inteligente que isso. Porém, se acredita que esse grupo não existe de verdade, pelo menos não da forma que ele foi apresentado. E o jogo inteiro é só um ARG ou um projeto de arte. Ah, tinha que ser, mano. Cara, tem que excluir o Reddit da internet mesmo. Taylor Swift é uma usuária do 4chan. Oh, yeah! Essa é uma teoria da conspiração que afirma que a cantora Taylor Swift é uma usuária ativa do 4chan, devido a alguns posts no site que pareciam estar ligados intrinsecamente à vida de Taylor Swift, como um post onde um usuário pede nomes para seu novo gato, e coincidentemente, pouco tempo depois, a Taylor Swift anuncia que ela adotou um gato muito parecido com o da foto postada no board, e que Já era. Confirmado. Taylor Swift no 4chan. Mas, mano, o foda é que não dá pra confiar em nada que é postado no 4chan, cara. Porque os malucos são suco do bait, cara. Não dá, velho. que foram sugeridos pelos outros usuários, além de várias outras coincidências. Porém, a cantora nunca confirmou ser uma frequentadora do site, por motivos óbvios, né? O 4chan Claro, né? Vai que ela frequenta não mesmo. tem uma boa reputação, digamos assim. Juro que vê Taylor Swift no Discord do King. Shrek Pizza!
Shrek Pizza não foi onde eu botei que eu botei a localização lá no meu vídeo? E... essa parada aí, semideus, tá me assistindo ou foi só coincidência? Será que você assistiu um vídeo meu na Backrooms? Eu lembro que eu botei Shrek Pizza num bagulho de um vídeo meu. Era um enigma de uma localização do Shrek Pizza. Olha lá, hein? Pachinko Death Metal. Este é o nome de um álbum de rock alternativo que foi lançado por uma banda inglesa chamada Pachinko no ano 2000, sendo que foram produzidas apenas 30 cópias do disco, que foram distribuídas para amigos, familiares e algumas gravadoras locais. Porém, o disco não chamou a atenção de nenhuma delas, fazendo com que a produção caísse na obscuridade e a banda se dividisse em 2001. E só foi em 2016 quando um usuário do 4chan fez um post dizendo ter comprado um álbum em sempre o 4chan, uma venda de caridade na cidade de Nottingham, também afirmando que ele não tinha encontrado nenhuma informação sobre a banda na internet, sendo que este disco era uma das raras cópias de death metal. O mesmo usuário conseguiu upar as músicas para todo mundo ouvir, o que gerou todo um grupo de pessoas que gostaram muito das músicas, ganhando muita atenção não só dentro do 4chan, mas em toda a internet. Tudo que essa banda precisava era o 4chan. Mas a banda se tornou um grande mistério, já que não sabiam os nomes dos integrantes da banda, que só foram descobertos alguns anos depois, em 2020, quando os fãs conseguiram encontrar os membros da banda pelo Facebook. E toda essa atenção fez com que eles voltassem com a banda. E ô louco, que da hora! Além deles terem lançado as músicas oficialmente, eles também disponibilizaram músicas inéditas. E também eles prometeram uma turnê pelos Estados Unidos em 2022, já que hoje em dia eles têm uma base de fãs bem grande, com mais de 200 mil ouvintes mensais no Spotify, por exemplo. Jeff Mango e Anne Frank. Essa é uma história que está por trás de um dos álbuns mais referenciados da música folk, o In the Airplane of the Sea, da esse braço aí, hein? Banda Neutral Milk Hotel, já que existem muitas ligações com a vida e a obra de Anne Frank nas letras da música, e o mais importante, como a relação dessa figura histórica influenciou um dos membros da banda. Isso vem por causa de muitas entrevistas dadas pelo líder da banda, o Jeff Mango, que já afirmou ter uma relação especial com tanto a vida quanto a obra de Anne Frank, como o fato dele ter chorado por dias após ter lido o diário de Anne Frank. Mas o mais bizarro é ele já ter dito que ele sempre sonhava em ter uma máquina do tempo para salvar a Anne Frank do Holocausto. E isso pode ser interpretado apenas como um devaneio um pouco esquisito dele. Porém, a história vai muito mais fundo do que isso, já que pelo terceiro tópico seguido, o 4chan está envolvido. Sempre. Sempre. É a máquina dos icebergs, o 4chan. Quem diria? E o Reddit? No board de músicas, alguns usuários desenterraram o anuário escolar de Jeff, onde eles acharam uma garota chamada Coraline Mango, que por compartilhar o mesmo sobrenome do músico, acreditam ser a sua irmã. Porém, o estranho disso foi que ela, para algumas pessoas, possui uma grande semelhança física com a Anne Frank, o que gerou parece tanto não, é só cabelo. a teoria de que Jeff realmente viajou no tempo e trouxe a Anne Frank do passado. Ah, cara, cala a boca, velho! E a fez se passar por sua irmã na escola. Ah, para, vai tomar no cu, cara. Olha o que a falta de emprego faz. A história não termina aí, já que o usuário apontou semelhanças entre a esposa de Jeff, uma cineasta chamada Astra Taylor, ah, pronto. Agora até a esposa é Anne Frank também. com Coraline e Anne Frank, criando a teoria de caralho, eu vou parar de ver iceberg. Sempre tem essas teorias de idiota, velho. que após eles se formarem, Coraline mudou novamente de nome, se tornando Astra Taylor. E depois eles se casaram. Depois o louco sou eu. E essa teoria é supostamente sustentada por vários trechos dentro do álbum In the Airplane of the Sea. Casou com Anne Frank. Como vocês devem estar voltou no tempo, salvou ela do holocausto e casou com ela. imaginando, isso é, provavelmente, apenas mais uma teoria da conspiração.
Provavelmente é o caralho. É óbvio que é uma teoria. Porra. Conspiração maluca feita pelos membros do 4chan. Mais um dia normal, né? Mas há quem diga Porra. que as semelhanças da sua irmã com a Provavelmente vai se fuder. Frank fez com que a história da garota tocasse Jeff da maneira que Para. tocou, influenciando em seu trabalho. Aliás, escutem esse álbum, é muito bom. A letra do Mr. Trololo. Mr. Trololo é um dos Trolololo, trolololo. Moleque, isso daqui é muito internet, anos 2000, velho. grandes memes que surgiram no início do YouTube, sendo que o seu upload original tem mais de 37 milhões de views. Nele é mostrado a performance do músico russo Eduard Kill, da música chamada Essa Coisa, que Lembra um pouco o Silvio Santos. uma tradução livre seria algo como "Estou muito feliz por estar voltando para casa". Kill a performou em um programa de TV soviético em 1976. E a música, na verdade, é uma composição de um músico soviético chamado esse nome aí na tela, que já foi performado por muitos músicos. Porém, a sua versão mais famosa é de longe o Mr. Trololo. E originalmente a música não possui letra, a não ser que você considere isso uma letra. Mas para a sua apresentação, Eduard Kill teria criado uma letra para a música, que supostamente contaria a história de um vaqueiro voltando para sua casa, fazendo uma referência ao nome da música original. Mas segundo um rumor, a letra da música foi censurada pelo órgão de censura da União Soviética por fazer referências aos Estados Unidos. Porém, o filho do cantor diz que, na verdade, o seu pai descartou a letra por vontade própria após uma pequena discussão com um dos seus parceiros de trabalho. Então, por isso, ele cantou a música da forma tradicional. Assim, a letra foi perdida pelo tempo, com nem mesmo o cantor, enquanto ele estava vivo, se lembrando da letra, fazendo com que a letra do Mr. Trololo seja hoje um completo mistério. Penso que o bagulho só viralizou por causa de meme, velho. Que é troll. Ah, não, essa música não. Essa música dá copyright, cara. Calma aí, velho. Rivers Cuomo é Kurt Cobain. Rivers Cuomo é o vocalista da banda Weezer. Caralho, é só teoria absurda, cara. É só teoria absurda, vai tomar no cu, cara. E existe uma bizarra teoria da conspiração que roda a internet que diz que ele é na verdade o Kurt Cobain que forjou a sua morte e Nada a ver, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, a voz não tem nada a ver, a fisionomia não tem nada a ver, tudo errado, cara. se tornou Rivers Cuomo. Os teóricos apontam algumas semelhanças físicas entre os dois músicos, principalmente quando Rivers ainda era jovem, onde Nada a ver. dizem que ele era idêntico ao Kurt. Mas é claro que essa teoria cara. tem muitos furos, como o próprio Weezer ter sido fundado em 1992, alguns anos antes da morte do vocalista do Nirvana. Além de que, quem já ouviu as duas bandas sabe muito bem que as vozes dos dois são completamente diferentes. Tem nada a ver, mesmo se o maluco do Weezer fizer um drive, fazer uma distorção na voz, não tem nada a ver. Os membros do Outlaws fumaram as cinzas do Tupac. Ah, essa história aí é famosa. Segundo os rappers do grupo Outlaws, eles teriam fumado as cinzas do Tupac após o seu misterioso assassinato em 1996. Eles teriam feito isso com Essa daí eu acredito. uma espécie de cerimônia que aconteceu em uma praia, acompanhado pela família do rapper, que inclusive, segundo os membros do grupo, o próprio Tupac tinha esse desejo, e ele havia expressado ele subliminalmente na música Black Jesus. E as únicas testemunhas desse evento são os próprios membros que fumaram as cinzas e a sua família. Olha lá, artista é tudo maluco, velho. A road trip do Michael Jackson após o 11 de Cacazinho Moment. setembro. Isso se refere a uma lenda de que o rei do pop havia escapado de Nova York junto dos atores Marlon Brando e Elizabeth Taylor após os ataques às Torres Gêmeas. Eles supostamente fizeram uma viagem de carro com destino à Califórnia, já que após o atentado, as linhas aéreas foram interrompidas. As Eles foram pra Califórnia pra ir pro Hotel Califórnia, mano. Que na verdade é um hospício. três celebridades estavam Encontrar com bystander. em Nova York durante o incidente, sendo que Michael estava fazendo shows na cidade desde o dia 7 de setembro. Contudo, apesar do destino dessa misteriosa viagem ser o outro lado do país, ela se encerrou em Ohio, onde os três seguiram caminhos diferentes.
Mas apesar dessa história bizarra ser difundida pela internet há anos, não se sabe se essa viagem de carro realmente aconteceu. A música do Judas Priest que causou a morte de um fã. Isso aconteceu em 1985 no estado americano do Nevada, quando os jovens Raymond Belknap e James Vance, após uma noite de bebedeiras e escutando Judas Priest, tentaram tirar as suas próprias vidas. Mas o que tem a ver a música do Judas Priest com isso? Os caras já iam fazer isso de qualquer jeito. Sendo que Raymond acabou por falecer e seu colega James saiu com ferimentos muito graves e acabou por também falecer 3 anos depois do incidente. Eles foram supostamente motivados por mensagens subliminares escondidas nas músicas do álbum para, cara. Se fosse assim, isso tinha acontecido aos montes. Standard Class do Judas Priest. Aconteceu com 2 pessoas. Pelo menos foi isso que os familiares dos jovens alegaram. Nada, sabe o que é isso aí? Os familiares não quiseram tomar responsabilidade dos filhos tá zoado da cabeça. Aí é óbvio que vai botar a culpa na música, né? Virou a Record. A culpa é dos games. A culpa é dos games, que são muito violentos. Massacre, isso é tudo culpa dos games. Os integrantes do Judas Priest tiveram que ir à corte por causa dessas alegações. Olha isso. Mas no fim, tanto a banda quanto a gravadora não foram responsabilizados pelo caso. Mesmo que o incidente havia de certa forma manchado a reputação da banda por um tempo. É culpa da Record. O episódio do tubarão. Este é um escândalo que envolveu os membros da banda Led Zeppelin. Este caso aconteceu em 1969 em um hotel à beira-mar localizado na cidade de Seattle, onde era permitido que os hóspedes pescassem pelas suas janelas. A questão é que, segundo a história, os membros da banda conheceram uma garota nesse hotel e ela topou fazer uma brincadeira mais 18 bem bizarra, já que os membros da banda a amarraram na cama e enfiaram um tubarão de pequeno porte nas suas partes íntimas. Caralho, rapaziada saudável mentalmente dessa banda, né? Galera do Led Zeppelin é tranquilona. Pois é, este acontecimento ainda é muito nebuloso. E isso é muito rock and roll. As informações só existem através de relatos de terceiros que supostamente viram isso acontecendo. Então, fetiche do Aquaman. E também, segundo a história, o incidente foi gravado, porém as filmagens nunca foram divulgadas, se é que elas existem. É foda, mano. Não foi um tubarão. Como que os malucos pescaram um tubarão? Ah, mano, se a gente enfiar essa porra numa xereca, vai ser maneiro, né? Caralho, de onde o pessoal inventa essas histórias, mano? E então é isso, chegamos ao fim de mais um iceberg. Como todos que eu já fiz até agora, eu deixei alguns tópicos de lado, porque a maioria que estava nesse iceberg eram bem repetitivos, como a letra de tal música significa tal coisa. Então, para o vídeo não ficar maçante, eu resolvi pular estes. Pô, mano, faltou muita coisa, semideus. Ó, mais uma vez, as costelas do Michael Jackson não. As costelas do Marilyn Manson, o Ozzy comendo a cabeça do morcego, faltou o 50 Cent sobreviver a 50 tiros, por isso que o nome dele é 50 Cent. Faltou o que mais, gente? Avril Lavigne está morta. A música dos Engenheiros do Havaí, que de trás pra frente era a mensagem subliminar, real, não era inventada. A morte do Jimmy Bag, do Pantera, é verdade. Michael Jackson encontrado vivo no terreiro de Macumba. Tem a história de que o Elvis Presley morava embaixo de uma praia. E tem várias, mano. Tinha várias que ele deixou passar, cara. Tem o bagulho que o guitarrista do Black Sabbath, ele perdeu a ponta dos dedos. E ele teve que substituir por pontas de dedo de borracha. Uma parada assim. E tem muita história, mano. Tem muita história que faltou. Dava pra fazer um outro iceberg inteiro. Só com essas paradas. Ele teve que fazer prótese na ponta dos dedos, né? Tem várias histórias assim. O negócio da ponta do dedo é real. Esse negócio dele perder a ponta do dedo. Isso daí é real. Mas essas porras são antigas. Mas, pô, o bagulho do Paul McCartney é velho pra caralho também, velho. O bagulho do Pink Floyd é velho. E um monte, velho. Um monte. Mas da hora. Não dá pra botar tudo também no vídeo, né? Mas, pô, essas histórias são famosas. Eu tinha que estar lá na camada 1. Fantasma do Michael Jackson. Enfim, rapaziada. Link no vídeo original tá na descrição e é isso. Tamo junto. Valeu.